Olá a todos e todas, meu nome é Elisângela Ronconi Rodrigues, estou aqui para apresentar o trabalho Uso do Solo e Regularização Fundiária na Bacia Hidrográfica do Ribeirão do Cachoeira, Iracemápolis, São Paulo. Eu estou representando o grupo que é formado pelo Alexander Sérgio Evaso, da FMU, Arisvaldo Vieira Melo Júnior, do LabCid, da Escola Politécnica da USP, e a Lina Maria Osório Olivos, que também é do LabCid, da Escola Politécnica da USP. O trabalho ele foi desenvolvido pensando no cenário atual que nós temos, onde as mudanças climáticas globais elas estão cada vez mais próximas, né? Os sinais de possíveis mudanças no cenário atual do clima pode trazer sérios problemas, como por exemplo a questão do abastecimento hídrico. Aliás, neste momento, né, nós estamos justamente vivenciando essa crise hídrica com uma possível crise energética, pois estamos diante da maior seca dos últimos 91 anos. Sabemos que a questão hídrica, né, que a questão da conservação dos recursos hídricos, ela envolve diversos serviços ecossistêmicos que vão muito além do fornecimento da água. E para um devido fornecimento desses serviços ecossistêmicos, é fundamental que a gente mantenha minimamente parte dos ecossistemas protegidos ou parte dos ecossistemas conservados dentro das bacias hidrográficas. Então, a legislação brasileira, né, a Lei de Proteção de Vegetação Nativa, que é a Lei 12.651 de 2012, que popularmente nós chamamos de Novo Código Florestal, ela estabelece, né, faixas mínimas de proteção ao redor dos cursos d'água, que são as áreas de preservação permanente, e além de outras áreas que também são consideradas áreas de preservação permanente, como topo de morros, por exemplo. Além das áreas de preservação permanente, em bacias hidrográficas a gente vai ter as áreas de reserva legal, que também são porções importantes de ecossistemas que devem, ou, né, deveriam, de acordo com a legislação, se manter com a sua cobertura vegetal nativa e que também seriam responsáveis pela manutenção dos serviços ecossistêmicos nessas bacias hidrográficas. Porém, o que sabemos é que hoje existe um déficit muito grande com relação ao cumprimento dessa legislação. Apesar da importância das áreas de preservação permanente, apesar da importância da manutenção das reservas legais, existe em todo o território nacional e em todos os biomas uma série de lacunas onde essa legislação ela não é devidamente cumprida. Então, esta pesquisa diante desse cenário, ela teve como objetivo escolher uma bacia hidrográfica que fica dentro do complexo, né, da bacia hidrográfica conhecida como PCJ, Piracicaba, Capivari, Jundiaí, onde foi escolhida uma bacia que tem uma importância do ponto de vista de abastecimento hídrico, localizada no município de Iracemápolis. É uma bacia já bastante, né, cujo uso do solo é bastante degradado, é um uso do solo onde a gente já tem uma baixa cobertura vegetal, então este também foi um dos critérios de escolha da subbacia, então a baixa cobertura vegetal e a sua importância do ponto de vista enquanto, né, manancial para abastecimento hídrico dentro da bacia PCJ. O objetivo, né, da pesquisa, então, era observar se nessas bacias com baixa cobertura vegetal a gente tem essa baixa cobertura em função de um déficit do cumprimento da legislação, ou se isso, né, é apenas uma característica natural que está em conformidade com o novo Código Florestal vigente. Então, essa aqui é a localização, né, aproximada da bacia. Ela fica aqui no município de Iracemápolis, dentro desse grande complexo que é a bacia PCJ. Como metodologia de pesquisa, então a primeira coisa foi a obtenção, né, das imagens de satélite, então foi usado as imagens do Landsat 8 e a órbita ponto 220076. O ano da obtenção dessas imagens é de 2019. Essas imagens foram processadas pelo QuantumGIS para definir as categorias de uso do solo que estavam presentes na bacia. Após a identificação do uso do solo presente na bacia, foi feito uma análise comparando com os dados disponíveis no SICAR, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Então,
Nesse SICAR, né, que é uma das exigências, né, da Lei Federal 12.651 de 2012, então isso serve para poder se verificar a regularização das propriedades. Então existe a delimitação, né, das propriedades rurais, daquilo que deve ser as áreas de preservação permanente e daquilo que deve ser as áreas de reserva legal. Então foi feita uma sobreposição, né, dos dados do SICAR, né, das propriedades rurais existentes no SICAR. Sobrepôs-se isso no mapa de uso do solo para que a gente pudesse, então, observar quais seriam, né, as áreas que estariam em descumprimento com a legislação. A área da bacia, então com isso verificou-se também que esta é localizada no município de Iracemápolis e que ela possui 117,53 quilômetros quadrados de área. Os resultados da pesquisa. Então, as categorias que foram observadas foram a área urbanizada, então a mancha urbana de Iracemápolis, né, se localiza dentro dessa bacia que foi analisada, ocupando pouco mais de 3,5% da área. Áreas de campo, né, áreas de campo aberto, representando um percentual muito pequeno, 0,35%. Áreas de brejo, né, os campos úmidos, 5,202%. E a maior parte, então, de utilização que se tem é da cana-de-açúcar, com quase 80%, então, de toda a área dessa subbacia está, né, hoje com a ocupação atual de cana-de-açúcar. Existe também a presença de corpos d'água, de algumas lavouras permanentes e de vegetação nativa, tendo apenas pouco mais de 8%, 8,8%, totalizando então os 117,53 quilômetros quadrados desta bacia. Nessa imagem, então, pode-se observar quais foram os usos dos solos detectados na figura A. Então, a gente percebe nessas áreas de verde um pouco mais claro, um verde meio mais limão, né, um verde mais forte. Então, são as áreas onde existe o cultivo de cana-de-açúcar. Essa mancha rosa aqui é a área urbanizada. Então, aqui estão todos os cursos d'água. E em verde, ao redor, em geral, ao redor dos cursos d'água, então a gente tem as áreas de vegetação nativa, com algumas mais ao norte, aqui da bacia também, com algumas manchas de vegetação nativa. Na imagem B, na imagem ao lado, a gente tem somente o que está disponível no SICAR, mostrando o que deveria ser as áreas de preservação permanente e de reserva legal nessa bacia. Então percebe-se que as áreas que estão mantidas com vegetação nativa ao redor dos cursos d'água são justamente essas áreas que deveriam ser mantidas com esta cobertura vegetal em função daquilo que está previsto na legislação. A gente percebe uma pequena área, né, uma pequena mancha aqui que é considerado como ou reserva legal ou área de preservação permanente, que não se encontra com a sua devida cobertura vegetal. Então, é uma porção muito pequena, na verdade, da bacia, apesar da sua baixa cobertura vegetal, que já é de 8,8%, o que se percebe é que se fosse aplicado a legislação, nós não teríamos um incremento muito significativo de vegetação nessa subbacia, apesar de praticamente, né, 90% de sua área ter outros usos que não sejam usos com cobertura vegetal, essa bacia ela atende quase que em sua totalidade à legislação ambiental vigente. Então, o que foi constatado, né, apesar dessa baixa, né, inconformidade com a legislação, um pouco mais de 3 hectares, pouco mais de 3,7 quilômetros quadrados que não se encontram com cobertura vegetal nativa, isso não significa que essas áreas não deveriam ser restauradas, né? Uma pesquisa que foi realizada por Brancaleon e Rodrigues em 2010, antes da aprovação da nova legislação, mostrou que 12% das áreas de preservação permanente do estado de São Paulo se encontravam com plantio de cana-de-açúcar. Então, esse é um cenário já
quase que tradicional do nosso estado. Ainda que a gente aplicasse a legislação vigente, né, que é a lei de 2012, isso poderia alterar um pouco esses números que foi identificado por esses pesquisadores, porém sabemos que isso não alteraria muita coisa. Então, apesar desta subbacia não apresentar um grande percentual de área em desconformidade com a legislação, no conjunto da bacia hidrográfica PCJ, para que a gente pudesse aumentar a vegetação, principalmente de preservação permanente, que é fundamental para o equilíbrio do recurso hídrico, teríamos então essa importância, né, de restauração dessas áreas. Sem falar na questão dos serviços ecossistêmicos que são prestados, né, pelas áreas de preservação permanente relacionadas aos recursos hídricos. Ainda, né, que se a gente se encontre numa bacia que é uma bacia urbanizada, em função do abastecimento hídrico, em função da manutenção da qualidade da água, tudo isso é fundamental para que a gente tenha, então, uma qualidade ambiental, né, como um todo presente nesta bacia. Com isso, então, a gente encerra, considerando que, por menores que sejam as áreas em conformidades com a legislação, essas áreas elas devem ser cumpridas, né? Elas devem ser restauradas em função da importância dos serviços ecossistêmicos por elas prestadas e, consequentemente, em função também de uma minimização de um possível cenário de escassez hídrica decorrente das mudanças climáticas globais. As referências bibliográficas utilizadas nesta apresentação. Obrigada. Fica o meu contato caso alguém tenha alguma dúvida referente a esta pesquisa.